Mateus capítulo 5, verso 16. Há um texto que me chama muito a atenção. Aliás, é um texto que fala profundamente para a gente sobre o nosso chamado. Para que a gente está aqui? Diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Eu queria fazer 3 perguntinhas para você, iniciando esta mensagem desta noite. Primeira, e se você soubesse que de fato você foi planejada para algo especial por demais, algo que vai além do que você pensa e algo que vai além do que você imagina. E se você conhecesse de fato tudo quanto Deus já te capacitou para que esse propósito seja efetivado, as suas capacidades, as suas patentes, as suas qualidades, as suas características que são únicas, não são únicas por um acaso. E se você hoje tivesse como verdade na sua vida, que todas as coisas que têm acontecido na sua vida, não é um karma, não são circunstâncias apenas que te perseguem, mas são propósitos eternos para que, no final, o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida. Essas 3 perguntas, um dia eu me fiz, um dia eu me peguei, olhando para mim mesma e me perguntando a mim mesma. Porque assim como você, eu fui colocada em muitos desafios na vida. E uma particularidade, muito cedo. Desde do ciclo menstrual em que marca a vida de uma mulher, para mim foi muito cedo, com apenas 9 anos de idade. E aí, vieram vários outros acontecimentos na minha vida, tudo muito precoce. Então eu me via diante de situações complexas e difíceis. Até mesmo em assumir uma igreja com meu esposo, eu ainda não tinha completado 19 anos. Pastora, tendo uma missão, tendo vidas para cuidar, pessoas para aconselhar e acompanhar. Então essas 3 perguntas, eu comecei a trazer para mim, para que eu não ficasse com o medo que é pertinente diante de desafios que vêm diante de nós. E às vezes, não são medos pertinentes apenas em pessoas e mulheres precoces, mas que diante dos nossos desafios nós nos pegamos temerosas, medrosas. Mas hoje, o Espírito Santo, através desta reunião e deste encontro entre nós mulheres, de novembro de 2019, Ele quer trazer a mim e a você uma certeza que nós não fomos criadas apenas para sermos um potencial, mas que nós fomos criadas porque nós somos uma potência em Deus. Nós temos um destino. Esse destino é intransferível. Não adianta você correr dele. Não adianta você querer
pegar atalhos na sua vida. O destino traçado por Deus é seu. E Ele quer, e Ele vai te conduzir a esse destino. Guarde uma coisa: fomos chamadas por Deus para irmos além de nós mesmas. Fomos chamadas por Deus não apenas para dentro, para mim. Nós fomos chamadas por Deus para ir para fora. Nós somos a eclésia de Deus. Nós somos o ide de Jesus. Eu vejo isso de muito perto, num texto que também para mim ele é precioso. E eu quero ler a continuidade do verso que nós começamos de Mateus 5. Na Bíblia há a mensagem que é a Bíblia da minha cabeceira. Permitam-me dizer, por que vocês estão aqui, mulheres? Talvez essa seja uma indagação pertinente a muitas mulheres que aqui estão. Jesus responde: vocês estão aqui para ser o sal. O sal que traz o sabor divino à terra. Se vocês perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadoras da luz, pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado? Não. Quero posicioná-las onde todos possam vê-las. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-las, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca de vocês, mostrando acessíveis aos outros. Vocês motivarão pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai de vocês. Eu podia fechar a Bíblia e a gente ir embora agora, porque esse texto é completo. Esse texto, ele é recheado de coisas que a gente pode levar para a vida. De princípios que, quando assumidos em nós, as cores da nossa vida surgem. A gente não precisa ficar correndo atrás da fama, do sucesso, das pessoas que nos aplaudem, daqueles que concordam com o que nós estamos fazendo, porque nós temos um Criador aplaudindo por detrás e isso faz toda a diferença na nossa vida. Sabe quando a nossa vida perde a cor para a qual ela foi formada? Quando eu viro as costas para o projeto que o nosso Criador nos designou. Sabe por quê? O princípio do reino de Deus para você, mulher, é que você é uma abençoada para abençoar. Você é uma liberta para libertar. Você é uma curada para curar. Você é uma redimida para redimir. Você é uma transformada para transformar. Você acha que Deus faria tudo o que fez ou que está fazendo na sua vida apenas para você ficar guardada para você? Você acredita que todos os presentes que Deus tem dado a você, pastora, minha vida está tão sem significado, pastora, minha vida está tão sem cor, tão sem brilho? É verdade.
Quando a gente não está no centro da vontade de Deus, tudo perde o brilho. Mas essa noite o Espírito Santo marcou para resgatar em você quem você é, de quem você é, para que você foi criada. E você foi criada para fora, para abençoar outras pessoas com tudo quanto Deus já tem te dado. Há uma mulher que não está na Bíblia. A história nos conta. Rosa Parks. Uma negra que viveu nos Estados Unidos e que ela aos 42 anos entrou na história. Esta mulher que você tem a foto dela no telão. Ela vivia num país e numa época em que os negros não tinham voz. Aliás, no estado em que ela morava, havia uma lei. Se nas repartições públicas, se nos transportes públicos, se nos meios públicos, tivesse branco em pé e negro assentado, o negro assentado teria que se levantar para dar lugar até mesmo a um homem que fosse branco. Rosa Parks um dia estava no ônibus, transporte coletivo. Um homem branco a abordou. E ela disse que não se levantaria. E aquele homem irritado ficou e deu parte. Ela foi presa, pagou uma multa altíssima, pelo simples fato de não ceder o seu lugar no ônibus a um homem, diga-se de passagem, branco. Por causa desse ato, Martin Luther King Jr. organiza 381 dias de campanhas em todos os locais públicos para a reversão desta lei que estava em vigor. Esta mulher não imaginava que pelo simples fato dela se negar e se posicionar, ela receberia tantos títulos, tantas homenagens. Ela não somente recebe das mãos de Bill Clinton a mais alta honraria dos Estados Unidos, como outras honrarias todas, mas ela atravessa períodos de ameaças de morte, de humilhações. Mas esta mulher fez a diferença no seu tempo. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo algumas mulheres que também fizeram a diferença na sua geração. A exemplo de Esther. Esther é uma figura com grandes exemplos para nós. Esther era uma jovem órfã, que era criada pelo seu tio. No seu país surgiu um concurso de beleza para a próxima rainha ser eleita. Ela foi uma das que venceu, passou 12 meses se preparando. 12 meses se preparando, pós-concurso, para se apresentar ao rei. Todas se apresentariam ao rei, de todas seria escolhida uma. E Esther, ao se apresentar ao rei, o rei se encantou por ela. E a Bíblia diz, no livro de Esther, que até feriado houve com a escolha da rainha. Ele coloca a coroa em Esther, dá um banquete para todo o seu reinado, de tão feliz que ele estava. O seu tio, que havia colocado neste concurso, ficou como seu guardião, andando em volta do palácio, para saber notícias, se Esther estava bem, se estava correndo tudo bem. E ele um dia, na escadaria, lá do palácio, ele escuta que havia uma trama para matar todo o povo, da qual ele e Esther eram. E ali naquela trama, ele marca um encontro com Esther,
e olha para Esther e diz assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você vai escapar. Porque se você se calar nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. E aí ele diz: Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Como qualquer outra mulher, ela hesitou, ela teve medo, porque havia outra lei, que depois de ter sido eleita rainha, ela só poderia apresentar-se ao rei se fosse chamada. Ela não poderia simplesmente apresentar-se diante do rei. E ali ela estava com medo de perder a vida. Mas ela entendeu que existem horas na nossa vida em que nós precisamos deixar o medo de lado, em que nós precisamos deixar os sentimentos que nos fragilizam de lado e ir para fora. Esther ousou entrar na presença do rei, e quando ela foi para defender o direito do seu povo, e quando ela decidiu ir para fora, havia o Deus do povo dela que era por ela, e quando ela se entra e manifesta que quer entrar, o rei levanta o cetro e diz: pode entrar, você pode pedir o que você quiser, porque até metade do reino eu posso te dar. Ela foi, ela se moveu, ela deu um passo. Esther não saiu do palácio. Esther dentro do palácio, ela foi luz. Esther não saiu. Esther, no local onde Deus a colocou, ela fez diferença, porque ela ouviu alguém que trazia para ela que ela tinha sido criada por um propósito. Uma outra mulher que me chama a atenção, que foi com este chamado para fora, foi Débora. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote. Incrivelmente, numa cultura machista, patriarcal, ela é a líder, ela liderava Israel nessa época. Ela era colocada como uma juíza do povo. E diante do seu papel, ela está julgando o povo da forma que ela fazia, debaixo de uma tamareira, que era o local onde ela atendia as pessoas. Débora manda chamar Baraque, que é um dos líderes do capitão do exército daquele reinado. E ela passa uma missão para aquele capitão. Ela, como líder, ela não iria à guerra. Ela estava passando as ordens. Ela estava na sua função de liderar, de passar e de distribuir as ordens, as atribuições. Baraque olha para ela e diz assim: se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Débora, ela entende que se Deus havia permitido que ela tivesse naquele papel de liderar, ela precisava entender o momento dela agir. Ela vai para a guerra. Ali, a pessoa central daquela guerra foge e vai cumprir-se justamente como Débora disse. Quem matou o chefe do exército inimigo foi uma mulher, porque uma mulher entendeu o papel, o chamado e a nomeação que Deus dava para um momento específico. Há uma outra mulher que me chama a atenção na Bíblia, Maria. Inclusive nós já ministramos no mês de julho sobre esta Maria.
quando ministrei com o tema Criada para Abençoar. Maria, eu creio que é a mulher que impactou o mundo. Ela é uma jovem, e nós temos entre nós, não mulheres apenas casadas, nós temos adolescentes e jovens. Deus chama, não importando a idade. Deus chama. Esse chamado é precioso. Você que está aqui hoje, pode ter certeza, você tem um chamado de Deus. Eu não sei qual a área, mas eu sei que você tem. Maria foi escolhida. O coração de Maria se encheu de medo. É o sentimento mais comum. E eu não vou dizer que é o mais comum entre as mulheres, porque homens também sentem medo. Como eu disse na mensagem de domingo passado, há uma diferença. As mulheres falam dos seus sentimentos e os homens não. Mas eles têm medo. E isso é comprovado. Maria teve medo. O anjo chegou para ela e ela ficou temerosa. Só que ela, diante do medo, ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade montanhosa da Judeia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Rosa Parks, uma mulher da sociedade, uma cidadã, que como cidadã percebe o seu papel que precisa ser exercido. Marca uma geração, faz a diferença. Esther, uma jovem, órfã, sem família, criada por um tio. Quantas mulheres se vitimizam, porque quem sabe ficaram órfãs. Essa jovem, ela se dispôs, ela foi além. Eu fico imaginando uma família sem nome, apresentar uma sobrinha para ser a futura rainha. Poderia parecer uma coisa doida. Ela acreditou. Por trás dela havia um povo escolhido por Deus. E por trás dela havia um desígnio de Deus para ela. Débora, uma outra mulher, que ela tinha a bênção de liderar. Mas não era uma capitã de exército, não era uma guerreira. Mas diante de um chamado para salvar a sua nação, ela disse: eu estou aqui, eu estou dentro, eu não fujo, eu vou. Maria, uma jovem que existia num momento em que ela poderia correr o risco de aceitar aquela missão e ser apedrejada e morta. Ela diz: se é anjo de Deus, se é voz de Deus para o meu coração, eu vou sem medo. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento.